versículo 13. Disse-lhe alguém dentre a multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparte comigo a herança. Mas ele lhe respondeu: Homem, quem me constituiu a mim juiz ou repartidor entre vós? E disse ao povo: Acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Propôs então uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produzira com abundância. E ele arrazoava consigo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Disse então: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todos os meus cereais e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens um depósito, muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, estamos diante de um texto que é rico em instrução. E nós te pedimos, Deus, que a nossa mente seja levada cativa à obediência do Senhor, para que possamos ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, que é fonte geradora de fé. E nós sabemos que ela não voltará para o Senhor vazia. Então, Deus, aquieta a nossa alma, para que possamos colocar em prática o ensinamento desta noite. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode se assentar, meu amado e amada. O tema da mensagem dessa noite: testando o nosso nível de avareza. Testando o nosso nível de avareza. Eu confesso para vocês, queridos, que orando ao Senhor sobre esse texto e sobre esta ênfase, o meu coração ficou bastante inquieto, pois quando eu não consigo entender imediatamente aquilo que Deus quer em determinado texto que gera no meu coração, eu entendo que isso vai ser uma tarefa muito interessante para mim. Primeiro porque vai exigir de mim mais atenção, mais cuidado, mais estudo. E com certeza Deus vai abrir a minha mente, vai ampliar a minha visão, para que eu possa entender o porquê desse texto e o porquê dessa direção que Deus tem para nós através dessa mensagem. Em algumas Bíblias tem um subtítulo como um rico sem juízo. Eu não sei qual é o subtítulo que está aí na sua Bíblia, mas o interessante é que ao estudar o texto e o contexto, fazendo uma exegese, né, e aplicando uma hermenêutica nesse texto, são termos que a gente aprende, né, como tirar o texto de um contexto e inseri-lo no contexto, para poder saber de fato o que acontece. Porque eu confesso para vocês que algumas vezes eu já havia lido sobre esse texto, já havia até estudado um pouco sobre o texto, mas como eu falei, o meu coração, essa inquietude que ficou, me levou a um nível de profundidade maior do aquilo que eu já tinha sobre o texto. E uma coisa me chama a atenção,
que o que Deus usou através de Jesus nesse episódio, se você prestar atenção, no começo dos versículos que a gente leu, um homem, ele surge no meio da multidão e interrompe Jesus, pedindo que Jesus resolvesse um problema de família. O que ele pede para Jesus resolver é um problema de família. Jesus, pede o meu irmão para dividir a herança comigo. Isso é um problema de família, sim ou não? E uma coisa que me chama mais atenção ainda é que Jesus não resolveu. Você já parou para pensar nisso? Você observou isso? Um homem chega para Jesus com uma necessidade de família, abre o coração dele diante da multidão e pede para Jesus ajudar, e Jesus não ajuda. Você já parou para pensar nisso? Quem aqui já leu esse texto? A maioria. Quantos aqui tiveram uma curiosidade ou se lembram de repente, num dia que leu esse texto, passou isso pela sua cabeça? Por que Jesus não ajudou? Teve alguém aqui? Eu confesso para você que eu pensei nisso a partir dessa madrugada para cá. Eu fiquei pensando exatamente nisso. Por que Jesus não ajudou? Por que Jesus recusou ajudar este homem? Jesus, ele vai responder isso através dessa parábola que ele propõe para o povo. Por quê? Jesus, ele tem uma visão ampliada das coisas. E essa visão que nós estamos buscando, pedindo a Deus para que tenhamos também. Jesus sabia que qualquer resposta que ele desse para aquele homem não iria resolver. Jesus sabia que qualquer resposta que ele desse àquele homem não iria resolver o problema de família que ele havia colocado diante do povo naquela ocasião. Porque a visão ampliada de Jesus mostrou que o problema era a avareza no coração dos dois irmãos. Os dois irmãos estavam com um problema. E não seria uma resposta de Jesus ali, que faz isso ou faz aquilo, ou divide, dá herança para o irmão que iria resolver. Não, não era isso. Jesus sabia que enquanto aqueles homens fossem gananciosos, nenhum tipo de acordo seria satisfatório. Então, para que Jesus pudesse ajudar aquele homem, para que Jesus pudesse ajudar aquela família, ele precisou instruir. Ele precisou fazer uso de uma parábola. Porque o primeiro momento é que Jesus recusou, não ajudou. Mas você vai entender que no fundo, Jesus ajudou sim. Jesus deu uma orientação valiosíssima para aquela família. E aí foi aonde que eu comecei a ter uma direção e um entendimento sobre o que esse assunto pode representar para nós, que pode trazer para nós hoje, como instrução nesse momento de ministração da palavra. Como eu disse, aqueles homens eram gananciosos e nenhuma resposta seria necessária, seria satisfatória para aqueles homens naquele momento, porque a maior necessidade deles era uma transformação de coração. Eles estavam vendo uma visão curta de um bem, de uma repartição de uma herança, mas Jesus, ele enxergou muito mais além. Ele viu que o problema não era a divisão de uma herança, mas sim a transformação de coração. E a gente, às vezes, por impulso ou por desconhecer determinadas coisas, é colocado diante de nós uma determinada situação e de supetão a gente quer resolver e dar uma resposta. Mas Jesus, ele não agiu dessa maneira. Ele, não vai ser nenhuma resposta que eu dê a esses homens aqui que vai ser satisfatória para eles, porque o problema não é a herança. O problema é transformar o coração deles. O problema não está em repartir uma herança, mas sim em mudar o coração daquelas pessoas.
Vocês conseguem entender que a visão é muito mais além daquilo que aparentemente o texto mostra? E quando você caminha por essa direção, a gente começa a ver que a avareza é a sede insaciável de uma quantidade cada vez maior de algo que acreditamos ser necessário para que a gente se sinta satisfeito. Isso é avareza. É você ter uma sede insaciável por coisas, de ter cada vez mais coisas. Você vai obtendo essas coisas, acreditando que vai ser necessário para se sentir satisfeito. Se você não tiver o produto tal, você não se sente satisfeito. Enquanto você não tem aquele produto tal, você fica incansavelmente trabalhando, lutando para ter aquele produto. Quando você alcança aquele produto, você, quero outra coisa, e você entra nessa mesma rotina e vai trabalhando de uma forma inconstante, né, consistente, aliás, sobre esse problema, e nunca será satisfatório para você. Jesus, ele conseguiu entender isso. Que nada que ele dissesse ali seria uma resposta satisfatória. E, infelizmente, muitas pessoas que se dizem cristãos já foram contaminados pela avareza e não estão sabendo. Porque aí a gente começa a fazer uma leitura de situações que estão acontecendo em vários ambientes, e principalmente no ambiente cristão. Aí eu chamo a sua atenção para uma coisa, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Qual a sua reação na morte desse homem que Jesus usou na parábola? Digamos que você ainda não foi instruído por aquilo que eu disse aqui até agora, mas você, no primeiro momento do texto, a parábola que Jesus propõe para aquele povo, e de maneira especial para aqueles dois irmãos que estavam em uma discussão familiar sobre herança. E Jesus vem propondo aquela parábola, e Jesus fala assim: ei, louco, essa noite vão pedir a tua alma. Qual que seria a sua visão sobre a morte desse homem? A tendência nossa, a tendência das pessoas é pensar: poxa, que pena morrer logo agora, na hora que as coisas estão indo bem, está prosperando, o cara está bombando. Que tristeza não conseguir terminar os seus planos. E talvez alguns diriam assim: cara, esse cara tem um problema que eu queria ter. Eu não vou perguntar se tem alguém aqui que já pensou dessa forma, porque você vai ficar um pouco desconfortável do que eu vou dizer daqui para frente. Então eu não quero deixar você assim, fica só no seu pensamento, mas eu sei que muitos aqui pensaram nisso. E eu confesso para vocês que eu também já pensei assim. Cara, esse é um tipo de problema que muitos queriam ter. O cara não tem aonde mais colocar dinheiro. Não é verdade? Tem que destruir o que ele tem para fazer um negócio maior ainda. Aí aqui que está um grande laço. Cuidado, porque o nosso desejo pode mostrar a avareza que está no nosso coração. Quando Deus me mostrou isso, tipo de coisa, eu confesso para vocês que eu fiquei envergonhado diante de Deus. Eu fiquei envergonhado. Porque é humanamente normal, comum, nós pensarmos assim. A história que Jesus está contando através de uma parábola para ensinar aqueles homens, estava vindo diretamente para ensinar algo no meu coração e que eu estou compartilhando com você nessa noite. Porque quando eu comecei a fazer essas perguntas, poxa, o homem trabalhou. Ele trabalhou, a Bíblia diz ali que ele trabalhou. E quando ele está prosperando, quando ele está crescendo, a situação está rompendo, está multiplicando, a visão dele está sendo de crescer ainda mais, morre. Aí a gente fica tirando nossas conclusões humanas. Puxa, estava indo tão bem. No auge da carreira,
Quantas pessoas a gente conhece aí assim, que já morreram no meio do sucesso? Pessoas que a gente conhece que uma trajetória, o cara se dedica, ele estuda, faz faculdade, ele passa em concurso, ele está bombando agora e de repente morre. A gente não fica assim com o coração? Fica mesmo. Poxa, coitado. E aí aqui a gente vai observar algo que Deus vem ensinando para nós. E talvez você esteja pensando assim, pastor, eu não sei nem o que é avareza. O que é avareza? Eu vou te ajudar. Eu pesquisei, né, na internet. Eu já sabia o que era avareza, mas para te dar uma definição oficial, avareza é a dificuldade e o medo de perder algo que possui, como bens materiais e alguns recursos. Uma pessoa avarenta é popularmente chamada de pão duro. Cara, pão duro, você é avarento. É chamado de mão de vaca. Isso está lá no dicionário na internet. Ou alguns falam, munheca de samambaia, né? Aquela coisinha fechada assim. Uma pessoa avarenta é a pessoa que tem dificuldade de abrir mão do que tem, mesmo que receba algo em troca. Vai receber algo em troca, mas não vou dar o que eu tenho, não. Acha que perder algo pode ser para ela um desastre. Tem gente que pensa dessa forma. Uma pessoa avarenta é relutante em gastar dinheiro, muitas das vezes ao ponto de renunciar até mesmo o conforto básico e até algumas necessidades, só para falar que tem dinheiro. Se priva de algumas coisas para sua casa, para sua família, só para eu tenho tanto no banco. O fato de perdermos algo muda o nosso humor. Quem aqui já passou por isso, quem já perdeu algo, vai concordar comigo nisso. Quando você perde algo, você fica mal-humorado. O seu comportamento muda. O seu emocional fica abalado. Sim ou não? Até a questão espiritual. Para alguns, diga assim, para mim um dia acabou. Estou aborrecido, perdi algo. E isso pode nos custar muito. Muito, se você não souber lidar com isso. E ter que substituir alguma coisa pode trazer um desconforto para muitas pessoas. Até aqui nós estamos fazendo alguma abordagem com coisas materiais. Riquezas, propriedades, dinheiro, conforto. Mas vamos ampliar um pouco mais a nossa visão. Nós estamos falando sobre ampliar a visão. Vamos ampliar um pouquinho a nossa visão. E aí o assunto vai ficar um pouco mais sério. Quando nós tiramos o foco de bens materiais e começamos a pensar na dimensão espiritual. Comece a pensar na dimensão espiritual. Comece a pensar você perdendo a eternidade com Cristo. Pense em estar perdido para sempre. O negócio fica sério quando você joga isso para a dimensão espiritual. E a gente fica pensando, quantas pessoas nós já falamos do amor de Deus através de Jesus Cristo e essas pessoas rejeitaram a verdade do Evangelho. Isso gera em nós uma preocupação muito grande. Porque nós sabemos, não que sejamos o dono da verdade, mas a verdade diz isso, que é Jesus. Essas pessoas, elas estão caminhando para a morte e não sabem. Para a morte eterna, longe de Deus e não sabem. Estão caminhando para o inferno e não sabem. Quando falamos do grande amor de Cristo por nós e a importância de assumir o compromisso com Ele, algumas pessoas pensam, eu vou ter que parar de fazer isso.
Eu vou ter que parar de fumar, vou ter que parar de beber, vou ter que parar de adulterar, vou ter que parar de mentir, vou ter que parar de roubar. As pessoas logo associam a isso. Porque a vontade humana, o prazer humano está muito maior do que a visão espiritual, porque é curta. Porque a pessoa até agora ela só consegue enxergar as coisas naturais, que era o caso desses dois irmãos. Eles só estavam enxergando a ganância, né, no coração, a avareza. E Deus, através de Jesus Cristo, ele entendeu que o negócio ali era mais profundo, ampliando a visão. Talvez você não tenha perdido nada na vida, mas você talvez esteja perdido. Que às vezes você não perdeu nada, mas você está se sentindo perdido. Eu estou perdido. O custo de se perder toda a eternidade também é grande, querido. Você já parou para pensar em algum momento da sua vida, você que é crente, você já parou em algum momento da sua caminhada cristã, já parou para pensar nisso? O custo de perder a eternidade com Deus é algo sério, querido. Sem esperança de nunca mais sair do inferno. Você vai viver um tormento eterno. Isso é sério. É muito profundo o que Deus está trabalhando conosco nessa noite. Porque essa parábola que Jesus ele usou é um alerta para todos nós. Não foi só um alerta para aqueles dois irmãos que estavam ali na disputa de uma herança, não. Aquilo tem uma profundidade que chega até nós. Um homem que não perdeu nada, mas que havia perdido tudo. Aquele fazendeiro, aquele homem, nessa parábola, rico, ele não perdeu nada, mas na realidade ele havia perdido tudo. Na perspectiva humana, ele não perdeu nada. Estava bombando. Mas na perspectiva de Deus, perdeu tudo. E assim é a vida de muitas e muitas pessoas. E a gente fica pensando, por que esse homem se perdeu? A sua alegria, a sua felicidade era limitada aos acontecimentos da terra. O versículo 16 mostra isso. O campo de um homem rico produziu com abundância. A preocupação dele, a visão dele estava limitada aos acontecimentos da terra. Quanto mais, melhor. Essa é a visão que muitas pessoas têm. Quanto mais bens eu tenho, quanto mais dinheiro eu tenho, quanto mais conforto eu tenho, melhor. Tudo parecia estar indo muito bem. Ele estava feliz, sim, mas dentro do ponto de vista terreno. E ele avaliou o seu sucesso, que ele decidiu expandir os seus negócios. Está bombando, está crescendo, o solo está bom, a terra está boa, a semente está excelente, mas eu preciso ampliar o meu negócio. Amados, os investimentos terrenos eles sempre são arriscados. Quem faz investimento aqui na terra está sempre correndo risco. E o bom investidor sabe que ele precisa ter um plano para um caso de emergência. Ele precisa ter um bom plano para uma situação de desastre. Precisa ter. Porque desastre, querido, geralmente acontece em uma área totalmente inesperada. Quando tudo vai bem, daqui a pouco desmorona. Se você não tiver uma boa estrutura, você perde tudo. Porque nós sempre pensamos que teremos tempo para realizar todos os nossos planos, não é verdade? Eu sei que cada um de nós que estamos aqui, temos na nossa mente, talvez no nosso coração, um plano para ser executado. Talvez você tenha 2 planos, talvez você tenha 3 planos, talvez você tenha vários planos. Mas você em nenhum momento pensou, será que eu vou viver para executar ele? Nós temos os nossos planos e raramente a gente pensa na possibilidade de não executá-los. E quando as coisas vão bem, talvez você não tenha um plano B ou um plano C para poder suprir
um desastre talvez da natureza. Isso é algo perigoso. Falar em perigo, olha, ele está mexendo lá naquele lugar lá fora, lá, ó. Lá dá choque nele lá. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Esses desastres acontecem, que surpreende as pessoas que têm os melhores planos. Precisam saber como lidar com isso. Os planos, queridos, são de Deus, não são nossos. E aí acontece uma fala muito forte. Louco, esta noite você vai morrer. Essa noite pedirão a tua alma. Amados, pense você ouvindo isso hoje. Especificamente para você. Você vai morrer hoje. Isso raramente acontece, porque nós não sabemos o dia da nossa morte, só Deus que sabe. Mas aqui nessa parábola, esse homem foi avisado com antecedência. Ei, maluco, vai morrer hoje. Imagine você vivendo uma situação dessa. Prosperidade tem seus perigos. A riqueza pode sufocar a palavra de Deus. Por isso que é difícil para algumas pessoas entenderem a simplicidade do Evangelho. Porque a riqueza dela sufoca a palavra de Deus. Porque ela vive numa falsa sensação de segurança. É o caso desse homem aqui. Esse homem estava totalmente despreparado para a eternidade. Ele estava totalmente preparado para a vida, mas ele não estava preparado para a eternidade. A sua felicidade e atenção tinha sido gasta em coisas da terra. A riqueza dele estava toda ela na terra. Uma outra coisa interessante, as possessões eram limitadas às colheitas da terra. Porque ele mesmo pergunta, o que eu vou fazer com tudo que eu tenho agora? Eu investi, cresceu, bombou, o que eu vou fazer com isso? E tem pessoas que não estão preparadas para o sucesso. Ele não sabia o que fazer com o sucesso. Que tem gente que deseja, quer tanto sucesso, mas quando o sucesso chega, não sabe como fazer com ele. O aumento da riqueza desse homem complicou a vida dele. E não facilitou. O que talvez para muitos, poxa, eu queria ter a vida que esse cara tem. Eu queria ter o dinheiro que esse cara tem. Mas todo o sucesso, todo o dinheiro, ao invés de ajudar ele, complicou. Não facilitou as coisas. Você acredita que este homem dessa parábola, com toda a riqueza, o lugar onde ele estava, você acredita que tinha pessoas necessitadas perto dele? Sim ou não? Sim. Mas na parábola não há menção de que ele pensou em ajudar esses necessitados. Porque a visão dele estava só na riqueza dele. De ter mais. O que está perto de mim aqui, que se exploda. Provavelmente tinha pessoas perto dele, necessitadas. Pessoas que poderiam ser abençoadas com o excesso daquela riqueza que ele não sabia nem o que fazer. E aí ele pensa só nele. Vou destruir tudo, vou fazer outros. Destruir o que ele tinha para fazer outro maior. O que estava dando uma leitura para quem estava vendo aquela situação? De status maior, de arrogância, de não, vou destruir tudo, anunciar o meu crescimento da minha riqueza. Recolherei tudo e todos os meus bens. Tudo que este homem colheu era perecível. Nada disso duraria para sempre. Seus frutos e bens, uma hora ou outra, ia acabar apodrecendo. E as coisas dessa vida simplesmente não vão durar para sempre. Carro, casa,
posses. Tem muita gente aí que está valorizando e idolatrando esse tipo de coisa. Isso não vai durar para sempre. Uma outra coisa que esse homem tinha é que as esperanças dele eram limitadas aos horizontes da terra. Tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, se diverte. A visão dele estava limitada aqui na terra, só para isso. O que eu tenho aqui agora é só para descansar, é só para comer, beber e para me divertir. E ele fez tudo o que era possível fazer nos padrões do mundo. Ele olhou para o futuro com confiança naquilo que ele tinha realizado. Agora eu estou bem. Agora é só descansar, só alegria. É só descansar, comer e beber. Ele olhou para o futuro dessa perspectiva. E, amados, o que não falta é propaganda que nos levam a preparar um futuro aqui na Terra. Não é verdade? O que não falta é propaganda que motive e desperte, principalmente nos crentes, coisas que são materiais. E isso desvia a atenção para as coisas aqui da Terra. Este homem, ele faz investimentos certos para as suas possessões aqui na terra. Era bem sucedido. Eu digo para você uma coisa, eu não sou contra, e essa mensagem aqui não tem esse objetivo, eu não sou contra você ter um bom plano de aposentadoria. Não sou contra, a mensagem não está dizendo sobre isso. E nem Jesus aqui estava falando isso quando ele propôs essa parábola como a intenção de ensinar aqueles dois homens. Mas nós devemos dar atenção especial ao plano eterno com Deus. Isso nós devemos ter. Tem gente que está preocupada aí com um bom plano funerário. Não, eu também acho errado isso não. Mas tem gente que está se preocupando que tem um bom plano funerário, isso é bom. Mas, e depois ali? Você tem um bom plano com a eternidade com Deus? Eu tenho um bom plano de aposentadoria, eu tenho uma boa providência. Tenho um bom dinheiro lá no INSS, quando aposentar eu vou só viver de alegria. Tenho um bom plano funerário. Isso é bom. Você ter essa preocupação com um bom plano funerário, é que você deixa sua mulher tranquila, então seu marido, a pessoa da sua família, despreocupado. Pior quando o cara morre, deixa a família enrolada, ainda tem que ficar comprando caixão, vendo essas coisas, talvez alguns vão até fazer dívida para o cara que já morreu. Quando você deixa um bom plano tranquilo, mas e aí? E depois que baixa a sepultura, acabou aquele procedimento todo. Existe uma vida que muitos não veem, uma vida chamada vida eterna. Essa vida eterna precisa ser levada em conta, pois muitos não pensam, não se preocupam com o que vai acontecer após a morte. Eu creio que foi assim que esse fazendeiro dessa parábola que Jesus propôs, ele viveu assim. Eu quero dizer uma coisa para você, não importa como ele viveu. Isso não vai mudar os fatos. A verdade é que Deus disse, esta noite você vai morrer. E naquela noite ele partiu para a eternidade, perdido para sempre. Tudo o que ele trabalhou duro para acumular, foi deixado para trás. Tudo. E chega a ser algo trágico. Porque ele perdeu não só tudo, mas ele perdeu a sua alma. Ele não perdeu só os bens materiais que ele tinha aqui na terra, ele perdeu a sua alma. Te digo uma coisa, querido, quando chega a hora da morte, não há riqueza que te mantém vivo aqui na terra. Quando chega a hora da nossa morte, não tem riqueza que nos mantém vivo aqui na terra. E isso é algo que precisa ser
pensado. O versículo 21 é um convite e uma advertência para todos nós. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Caminhando para o final. Onde está o seu foco? Aonde está a sua preocupação, o seu investimento? Onde você está investindo o seu tempo? Onde você está investindo os seus dons? Onde você está investindo os seus talentos? Será que eles vão trazer recompensa eterna? Se não, aproveite a oportunidade de hoje acertar as coisas com Deus. Aproveite a oportunidade que Deus está dando hoje para acertar as coisas com Ele. Ter no nosso coração a esperança da vida eterna, pois sem esperança significa perdidos para sempre. Os que se contentam com as coisas que o dinheiro pode comprar, querido, correm um grande risco de perder o que o dinheiro não pode comprar. Tem gente aí se matando de trabalhar para comprar aquilo que o dinheiro pode. Mas não estão nem aí e não estão nem um pouco preocupados em obter aquilo que o dinheiro não pode comprar. Devemos ser ricos para Deus, com Deus. E uma pessoa rica para Deus se baseia na proporção dos números de coisas sem as quais ela pode viver sem. Uma pessoa, ela é rica para Deus quando ela tem coisas que ela pode viver sem ela. E a gente fica pensando, o que significa ser rico com Deus? Significa reconhecer que tudo que nós temos é dele. Tudo que nós temos pertence a Ele. Significa nos esforçar para usar o que Ele nos dá para o bem dos outros. Se você pode ajudar, ajude. Se você tem mais do que o suficiente, ajude aqueles que não têm. Significa fazer um pouco mais do que foi pedido. Lembra do vídeo que está lá no grupo da igreja? Um vídeo impactante, não é verdade? E tudo a ver com aquilo que nós fomos ministrados domingo passado. Eu posso ser melhor. Eu posso fazer ainda mais do que foi pedido. Porque tem gente se contentando só com aquilo que foi pedido, tá bom. Mas eu posso fazer, vamos fazer mais do que você está pedindo. Aquilo é emocionante. Significa ser melhor do que já somos. Significa fazer tudo para a glória de Deus. E uma coisa é fato, querido, aí eu encerro com isso aqui. Uma pessoa pode viver a vida dela todinha sem Jesus. Sim ou não? Mas ela não pode morrer sem Jesus. Ela pode viver a vida dela todinha aqui na terra sem Jesus, mas na hora que chega a hora da morte, ela não pode morrer sem Jesus.